destaque de Brasília, vamos falar ao vivo porque a segunda-feira é de retomada dos trabalhos no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Pautas importantes estão previstas para serem discutidas nos próximos dias. Vamos então à capital federal, quem tem as informações é o repórter Pedro Nascimento. Ô Pedro, entre os assuntos prioritários entre os deputados e senadores estão a escala 6x1 e o Banco Master no foco do STF. Bom dia para você. Exatamente, bom dia para você, Eustáquio, bom dia Aline, bom dia também para todo mundo que acompanha Itatiaia. Hoje é o dia que começa o trabalho aqui em Brasília de fato, porque é o dia que a gente tem a volta dos trabalhos do Legislativo e também do Judiciário. Então a gente tem a volta aí de 513 deputados federais ao trabalho, 81 senadores e também os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal que retomam, portanto, os julgamentos em plenária, rotina, funcionamento normal da Corte. A gente tem a questão da escala 6x1, no Congresso Nacional, e esse assunto deve ser uma prioridade não só de deputados, mas também do governo federal, que pretende lançar uma proposta aí juntando todos os textos que já estão em tramitação no Congresso Nacional a respeito desse assunto. Então a gente pode ter um ano decisivo para essa questão da escala 6x1. Qual que é a situação atual no Congresso Nacional? A gente tem no Senado Federal uma proposta que reduz essa jornada máxima de trabalho no Brasil, a chamada PEC 48, que ela é de 2015, uma proposta antiga que foi votada ali a partir da repercussão desse assunto e que prevê a diminuição gradual da carga semanal de 44 para 36 horas semanais, sem corte de salário, além também de garantir 2 dias de descanso remunerado, a escala 5x2 no lugar da atual escala 6x1. Essa mudança ela seria feita ao longo de 4 anos. Primeiro, cai de 40 horas semanais e depois reduz 1 hora por ano até chegar a essas 36 horas semanais, ou seja, tem um processo ali de transição. Essa proposta ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, ela está pronta para ser votada em plenário, mas a verdade é que os deputados e senadores ainda estão esperando um movimento do governo que, na figura da ministra Gleisi Hoffmann, diz que deve enviar um projeto unificando todas as propostas, porque também tem um texto a respeito desse assunto na Câmara dos Deputados. Então, a partir desse movimento do governo, a gente pode ter, portanto, um avanço na discussão dessa proposta da escala 6x1. Já no Supremo Tribunal Federal, o assunto continua sendo o Banco Master, assunto que dominou inclusive o recesso do Judiciário, e aí nessa retomada dos trabalhos a gente deve ver o efeito, portanto, dessa pressão que foi feita ao longo desse tempo de recesso do Judiciário por conta dessas polêmicas envolvendo o relacionamento de Daniel Worcário e também outras figuras que estão sendo mencionadas nessa investigação do Banco Master. Hoje, nessa cerimônia que terá para a reabertura do Judiciário, a gente deve contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele que sempre marca presença nessa retomada do processo judiciário, e a gente também tem uma pressão muito grande sobre os ministros, sobre a questão do Código de Conduta. Essa questão do Banco Master, o envolvimento de figuras como o ministro Alexandre de Moraes e também o ministro Dias Toffoli, que é o relator desse inquérito no STF, levantaram muito a questão sobre os limites dos ministros, o que ali pode ser considerado como um conflito de interesses, quando os ministros devem ser afastados ali de algumas ocasiões, de alguns julgamentos que eles têm proximidade com os investigados. Então, há essa discussão sobre o código de conduta, um código de postura ali para os ministros do STF, discussão essa levantada inclusive pelo ministro Edson Fachin, que é o presidente da Corte. O que a gente deve ver nos próximos dias é um avanço dessa discussão e também um reflexo dessa pressão sobre outros julgamentos do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Pedro Nascimento.